Já imaginou um homem que personificou a essência de um super-herói na tela, só para enfrentar uma batalha ainda mais formidável na vida real? Desde a transformação física e emocional que o tornou o icônico Superman, até o trágico acidente que o redefiniu como um símbolo de esperança e luta. Lunaron. A transformação em Superman. Christopher Reeve não era apenas um ator que interpretou o Superman. Ele redefiniu o que significava ser um super-herói na tela grande. Embora no começo os produtores tivessem em mente atores como Sylvester Stallone e Robert Redford, o destino tinha outros planos. Reeve, embora duvidasse de interpretar um personagem de quadrinhos, decidiu se apresentar para a audição. E o que aconteceu depois é história. Desde o primeiro momento, Reeve mostrou uma qualidade única, que o diferenciava dos outros. Não era apenas sua aparência física, mas sua capacidade de transmitir a dualidade do personagem Superman, a força inquebrantável do super-herói e a humanidade de Clark Kent. No entanto, o caminho até a capa vermelha não foi fácil. Apesar de não ter o físico típico de um super-herói no começo, Reeve se comprometeu de corpo e alma. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil, usando um traje musculoso para parecer ter a figura atlética do Superman, mas ele rejeitou isso. Isso já mostrava o tipo de dedicação e autenticidade que Reeve tinha como ator. Em vez disso, ele optou por se submeter a um regime de treinamento exaustivo que durou mais de 9 meses. Durante esses 9 meses, Reeve se dedicou a um regime de treinamento que não deixava espaço para acomodação. Ele passava horas na academia, levantando pesos e fazendo exercícios cardiovasculares, sob a orientação de especialistas em condicionamento físico. Mas isso não era apenas uma questão de vaidade ou aparência. Reeve entendia que o público precisava acreditar no Superman, e para isso ele precisava se transformar completamente no personagem. Então, dia após dia, suor após suor, Reeve foi esculpindo seu corpo. Cada músculo que crescia, cada gota de esforço investida, o aproximava mais de se tornar o Homem de Aço. No entanto, sua transformação não foi apenas física. Durante esse processo, Reeve também estudou o personagem intensamente, lendo histórias em quadrinhos e examinando representações anteriores do Superman. E ele procurou entender não apenas a força, mas a moralidade e a esperança que o personagem simbolizava para milhões de pessoas. Não se tratava apenas de colocar uma capa e voar. Era sobre encarnar os valores de justiça, coragem e esperança que o Superman representava. E assim, através de seu compromisso e trabalho duro, Reeve não apenas se transformou em um super-herói. Ele se tornou um símbolo do que o Superman podia significar para a sociedade. Finalmente, todo esse esforço culminou com a estreia de Superman em 1978. O filme não foi apenas um sucesso comercial, arrecadando mais de 300 milhões de dólares no mundo todo, mas também marcou um marco na representação de super-heróis no cinema. Em vez de ser apenas mais um filme de ação, Superman conseguiu captar a essência da esperança e da inspiração que o personagem representava. A interpretação de Reeve era heroica e sincera, capturando a essência do personagem e ressoando com o público de todas as idades. A atuação de Reeve foi revolucionária. Ele não só voava, lutava e salvava o mundo. Mostrava humanidade, vulnerabilidade e uma moralidade que ia além do típico herói de ação. Ele se tornou o Superman definitivo, um estandarte com o qual todas as futuras interpretações do personagem seriam comparadas. Além disso, seu compromisso com o papel foi tão profundo que, mesmo quando não estava com o traje, as pessoas o reconheciam como Superman. Reeve se tornou um símbolo cultural, alguém que, durante anos, encarnou a esperança e o heroísmo, no seu sentido mais puro. Essa é a razão pela qual, mesmo depois de tantas décadas, sua representação do Superman ainda é considerada definitiva. Não só porque tinha o físico ou a presença, mas porque entendeu e transmitiu o coração do personagem como ninguém mais havia feito. Número 2. Relação com o papel e os desafios profissionais.
Depois do sucesso monumental de Superman, Christopher Reeve enfrentou um dos maiores desafios que um ator pode ter: evitar ser rotulado por um único personagem. No entanto, enquanto muitos poderiam ter se contentado com a fama e a glória de ser o super-herói mais amado do mundo, Reeve tinha uma visão diferente para a sua carreira. Ele desejava mostrar que podia fazer muito mais do que voar e salvar o mundo. É por isso que, apesar do risco, ele se lançou a explorar diferentes facetas da atuação. Em primeiro lugar, Reeve se lançou em projetos que se afastavam do mundo dos super-heróis. Ele participou do filme Somewhere in Time, um drama romântico que lhe permitiu mostrar um lado completamente diferente. Neste filme, Reeve interpretou um homem preso a um amor através do tempo, um personagem vulnerável e emotivo que contrastava fortemente com a imagem invulnerável do Superman. Embora no início o filme não tenha tido o mesmo sucesso de bilheteira que Superman, com o tempo se tornou um clássico cult, apreciado por sua profundidade e sensibilidade. Para Reeve, foi uma prova de que ele podia quebrar as expectativas e expandir seu alcance como ator. Com a imagem invulnerável do Superman, embora a princípio o filme não tenha tido o mesmo sucesso de bilheteria que Superman, com o tempo ele se tornou um clássico cult, apreciado por sua profundidade e sensibilidade. Para Reeve, foi uma prova de que ele podia quebrar as expectativas e expandir seu alcance como ator. Da mesma forma, seu próximo movimento foi ainda mais ousado. Em Death Trap, Reeve escolheu interpretar um personagem cheio de reviravoltas sombrias e surpreendentes. Este filme de suspense foi uma mudança radical de tom, onde Reeve explorou aspectos da traição e da ambiguidade moral. A cena que mais impactou foi um beijo na tela com o ator Michael Cage, algo que, na época, era bastante controverso e quebrava as normas estabelecidas no cinema. No entanto, esse papel demonstrou a coragem de Reeve como ator, que não tinha medo de se afastar da sua imagem de herói perfeito para assumir papéis que desafiavam tanto a ele quanto ao público. Embora esses projetos fossem importantes para ele e conseguissem mostrar sua versatilidade, a sombra do Superman era longa e persistente. Heitor. Logo ele percebeu que a indústria cinematográfica e o público continuavam a vê-lo, principalmente como o Homem de Aço. Apesar de seus esforços para diversificar sua carreira, parecia que toda vez que ele aparecia em um novo papel, a comparação com o Superman era inevitável. Por exemplo, quando participou da peça Matter of Gravity, ao lado de Katharine Hepburn, ele enfrentou críticas que não se concentravam apenas em sua atuação, mas também em como ele se comparava ao seu papel de Superman. Isso levou a um conflito interno. Por um lado, ele estava grato pelo papel que o havia transformado em uma estrela mundial, mas por outro, ansiava mostrar que era capaz de muito mais. No entanto, sua determinação não diminuiu. Reeve continuou buscando e aceitando papéis que lhe permitissem mostrar sua capacidade de interpretar personagens complexos e variados. Ele sabia que o caminho não seria fácil e que a etiqueta de Superman o seguiria, onde quer que fosse. Ainda assim, ele não deixou que isso o parasse. Pelo contrário, ele usou essa situação como uma motivação para continuar se desafiando. Ele participou de uma variedade de projetos, desde filmes menores até papéis no teatro, onde podia experimentar e mostrar diferentes aspectos de seu talento. Além disso, Reeve não só buscou papéis distintos em termos de gênero ou estilo, mas também em conteúdo e mensagem. Ele se envolveu em projetos que tinham um impacto social, que lhe permitiam usar sua fama e sua plataforma para falar sobre temas importantes. Isso também refletia seu desejo de ser visto não apenas como um ator, mas como um artista comprometido com seu ofício e com a sociedade. Portanto, ao longo de sua carreira, Reeve foi construindo uma filmografia diversa e rica, com interpretações que mostravam que ele era muito mais do que um herói de quadrinhos. Embora para muitos ele sempre fosse o Superman, ele conseguiu traçar um caminho no mundo da atuação que ia além da capa e dos voos. Foi um testemunho de sua paixão e compromisso com a atuação, de seu desejo de ser um ator completo e versátil. Número 3. O acidente equestre. A equitação sempre foi uma das grandes paixões de Christopher Reeve desde muito jovem. Era um esporte que ele amava pela conexão com os animais e pela disciplina que exigia.
Heavy curtia a adrenalina e a concentração que vinham com cada salto e cada competição. No entanto, em 27 de maio de 1995, seu amor pela equitação se tornou o cenário de uma tragédia que mudaria sua vida para sempre. Durante uma competição equestre na Virgínia, Heavy se preparava para saltar um obstáculo quando seu cavalo parou de repente. A inércia o lançou para frente e o ator caiu de cabeça no chão. A queda foi brutal. Quebrou 2 vértebras cervicais, o que causou uma lesão crítica na medula espinhal. Heavy ficou instantaneamente paralisado do pescoço para baixo, perdendo o controle de todo o seu corpo. Esse acidente não só o despojou de sua capacidade física, mas também o confrontou com uma nova e dolorosa realidade. Para um homem que tinha sido fisicamente ativo e cheio de vida, essa perda foi devastadora. Em questão de segundos, sua vida se transformou completamente, levando-o a um mundo de dor, incerteza e desafios inimagináveis. A notícia do acidente chocou o mundo. Todos conheciam o homem que havia voado como Superman. E agora, a mesma pessoa estava deitada em uma cama de hospital lutando pela sua vida. A queda não foi apenas um golpe físico, mas também um golpe em sua identidade e senso de propósito. Ele enfrentou uma série de operações e uma longa e dolorosa recuperação que o deixou dependente de um respirador e de uma cadeira de rodas. Esse evento marcaria um antes e um depois em sua vida e em como o mundo veria, a partir daquele momento. Número 4. A luta interna e o apoio incondicional. Após o acidente, Heavy se viu em uma situação que jamais teria imaginado. O homem que uma vez havia voado na tela grande, agora estava confinado a uma cama de hospital, incapaz de se mover. Nos dias e semanas que se seguiram ao acidente, Heavy caiu em uma profunda depressão. Estava irritado com o mundo, com a vida e consigo mesmo. Ele se perguntava por que isso tinha acontecido com ele. Para ele, um homem que sempre tinha sido tão ativo e saudável. A desesperação o levou a considerar a ideia do suicídio. No entanto, no meio dessa escuridão, houve uma luz que o manteve à tona. Sua esposa, Dana Morosini. Dana se tornou a rocha de Heavy, dando a ele o apoio emocional e a força de que ele precisava para seguir em frente. Ela disse: "Você ainda é você, e eu te amo." Essas palavras, simples, mas poderosas, foram um ponto de virada para Heavy. Ele compreendeu que, embora seu corpo tivesse mudado, sua essência, seu espírito e sua capacidade de amar e ser amado continuavam intactos. Esse amor e apoio incondicional de Dana lhe deram uma razão para lutar, para encontrar um novo propósito em sua vida. Além de sua esposa, Heavy encontrou conforto em seus amigos mais próximos. Robin Williams, seu amigo. Desde os dias da Escola de Arte Dramático Juilliard, ele lhe deu apoio e alegria nos momentos mais difíceis. Williams chegou ao hospital disfarçado de médico, fazendo Heavy rir pela primeira vez depois do acidente. Foi esse senso de humor e a presença constante de seus entes queridos que ajudaram Heavy a começar a aceitar sua nova realidade e encontrar motivação para continuar. Não era só por ele mesmo, mas também pela família e pelas pessoas que acreditavam nele. Essa luta interna e o apoio incondicional que recebeu foram fundamentais para a próxima fase de sua vida, se tornando um símbolo de esperança e resiliência para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas, como alguém tão ativo e cheio de vida pôde se adaptar a uma existência tão restrita? A resposta está em seu caráter e, claro, nas pessoas que o cercavam. Apesar da devastação inicial, Heavy começou a encontrar pequenas vitórias no seu dia a dia. Para alguém que havia interpretado Superman, até o menor movimento de um dedo se tornou uma façanha heroica. No entanto, não foi apenas sua determinação o que o fez levantar-se a cada manhã. Dana esteve ao seu lado em cada momento, guiando no processo de reabilitação e lembrando-o de que ainda havia vida e propósito além da paralisia.
A forma como ela cuidava dele, o motivava e o amava foi um testemunho da profundidade da relação deles e do verdadeiro significado da entrega incondicional. Número 5. Do desespero ao ativismo. Depois de aceitar sua nova realidade, Christopher Reeve não ficou de braços cruzados. Ele decidiu que, se ia viver com essa deficiência, faria isso lutando por algo maior do que ele mesmo. Foi assim que Reeve se tornou um defensor incansável da pesquisa sobre lesões na medula espinhal e dos direitos das pessoas com deficiência. Fundou a Christopher Reeve Foundation, uma organização dedicada a financiar a pesquisa sobre a paralisia e a melhorar a qualidade de vida das pessoas com lesões semelhantes. Reeve usou sua fama e sua experiência pessoal para conscientizar o público sobre a importância da pesquisa e do desenvolvimento de tratamentos. Não foi uma tarefa fácil. Reeve enfrentou um sistema que muitas vezes ignorava as necessidades das pessoas com deficiência. No entanto, seu carisma, inteligência e determinação conseguiram captar a atenção de políticos, cientistas e do público em geral. Ele falou no Congresso dos Estados Unidos, defendeu mudanças na legislação e arrecadou milhões de dólares para a pesquisa. Além disso, Reeve escreveu um livro intitulado Still Me, onde narrou suas experiências e reflexões após o acidente. O livro foi um sucesso e ofereceu uma visão honesta e comovente de sua vida, desde seu papel como Superman até sua nova realidade como defensor da causa. Reeve também fez aparições na televisão, como na série Salvoville, onde participou para motivar e inspirar outros com sua história. Sua aparição no Oscar de 1996 foi um momento inesquecível. Quando foi recebido com uma ovação de pé por parte da plateia, que incluía estrelas como Nicolas Cage e Brad Pitt, Christopher Reeve havia se transformado de um super-herói na tela a um verdadeiro herói da vida real. Através de seu ativismo, Reeve mostrou que a verdadeira força não reside apenas no físico, mas sim no espírito. E a capacidade de inspirar mudança e esperança nos outros. Número 6. A criação de um símbolo de esperança. Após o acidente e sua decisão de se tornar um defensor público, Christopher Reeve se transformou em um símbolo de esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele não era apenas um rosto conhecido que havia sofrido um trágico acidente. Ele foi um homem que, apesar das adversidades, decidiu lutar por um futuro melhor para outros que enfrentavam desafios semelhantes. Reeve entendeu que a vida lhe havia dado um novo propósito. E ele abraçou isso, com toda a sua força. Ele se tornou um palestrante motivacional, compartilhando sua história com honestidade e paixão, inspirando outros a nunca desistir, não importando as circunstâncias. Agora, sua coragem foi palpável quando ele apareceu em público, especialmente em eventos como o Oscar de 1996. Sua aparição foi um dos momentos mais emocionantes da cerimônia. Imagine o cenário. Quando ele foi apresentado, a plateia se levantou em uma ovação que parecia durar uma eternidade. Os aplausos encheram a sala, não apenas como um gesto de respeito, mas como um reconhecimento da imensa coragem e determinação que Reeve havia demonstrado desde seu acidente. Vestido elegantemente e com uma expressão de humildade e gratidão, Reeve agradeceu a todos com seu olhar. Naquele momento, ele não era mais apenas o ator que interpretou o Superman, ele era um herói da vida real, alguém que transcendeu sua própria tragédia para se tornar uma poderosa voz de esperança. No entanto, seu trabalho foi muito além de aparições públicas. Seu compromisso com a causa das lesões na medula espinhal o levou a fundar a Fundação Christopher Reeve. Essa organização não só arrecadou milhões de dólares para a pesquisa e o desenvolvimento de tratamentos, mas também ajudou a mudar a percepção pública sobre as pessoas com deficiência. Reeve usou sua plataforma para desmantelar estereótipos e promover uma maior compreensão e apoio para aqueles que vivem com paralisia.
De fato, em seus discursos e entrevistas, ele falava com clareza e clareza. E uma paixão que inspirava todos que o ouviam. Sua mensagem era clara. A verdadeira força não está nos músculos ou na capacidade de voar como um super-herói, mas na capacidade de se levantar. Depois de cair, encontrar propósito na dor e inspirar outros a fazerem o mesmo. Além disso, seu trabalho como defensor público foi intenso e multifacetado. Ele participou de debates, assistiu a congressos e se reuniu com políticos e cientistas. Seu objetivo era promover mudanças legislativas e aumentar os fundos destinados à pesquisa. Reeve se tornou uma figura influente nesse campo, usando sua experiência pessoal como uma forma de conscientizar e mobilizar recursos para a causa. Mesmo quando enfrentava seus próprios desafios diários, ele sempre encontrava uma maneira de estar presente e ativo na luta por uma mudança positiva. E ele não fazia isso apenas à distância. Reeve viajava, participava de eventos e se mantinha envolvido em cada detalhe do funcionamento da fundação. Além disso, Reeve não se limitou apenas a trabalhar na esfera pública, ele também participou de iniciativas criativas que ajudavam a visualizar um futuro mais esperançoso para as pessoas com paralisia. Um dos projetos mais impactantes foi a criação de um anúncio motivacional em que, por meio de efeitos especiais, ele era mostrado caminhando novamente. Essa imagem foi poderosa e simbólica, um lembrete da esperança e da possibilidade de que, com esforço e determinação suficientes, um dia se encontraria uma cura. O anúncio causou um grande impacto e foi um testemunho da esperança inabalável de Reeve na capacidade humana de superar os obstáculos mais insuperáveis. Por outro lado, não podemos esquecer sua contribuição para a televisão. Em um gesto cheio de significado, Reeve aceitou participar da série Salvoville, que contava a juventude do Superman. Ele apareceu como o Dr. Virgil Swan, um cientista que fornece Clark Kent informações cruciais sobre suas origens. Essa participação foi mais do que um simples cameo. Foi um presente para os fãs e uma forma de passar a tocha para a próxima geração. Além disso, foi um momento emocionante para todos aqueles que cresceram vendo Reeve como Superman, já que puderam vê-lo mais uma vez no universo dos super-heróis, embora de uma maneira diferente e mais profunda. Número 7. Desafios. Continuidade e aparições memoráveis. Apesar de seu ativismo e de seus esforços para encontrar uma cura para as lesões da medula espinhal, Christopher Reeve enfrentou uma batalha constante com sua saúde. Os anos que se seguiram ao seu acidente foram cheios de complicações médicas, mas Reeve nunca perdeu seu senso de humor nem seu desejo de contribuir para o mundo do entretenimento. Mesmo em sua condição, Reeve continuou trabalhando. Dirigiu e protagonizou filmes e programas de televisão, mostrando que sua paixão pelo cinema e pela arte não havia diminuído. Uma das suas aparições mais memoráveis foi na série de televisão Salvoville, que contava a juventude do Superman. Reeve apareceu no programa como o Dr. Virgil Swan, um cientista que fornece a Clark Kent informações cruciais sobre suas origens. A sua presença na série foi um momento emocionante para os fãs, que viam nele não só o icônico Superman, mas também um homem que havia superado a adversidade. Reeve trouxe uma grande dignidade e profundidade ao personagem, e sua participação em Salvoville foi recebida com muito entusiasmo pelo público e pela crítica. Reeve também usou a tecnologia para continuar motivando e inspirando os outros. Ele criou um anúncio motivacional em que, através de efeitos especiais, mostrava a si mesmo caminhando, simbolizando sua esperança em um futuro onde as pessoas com paralisia pudessem recuperar sua mobilidade. Essa mensagem foi poderosa e cheia de otimismo, demonstrando mais uma vez sua inabalável crença na possibilidade de um avanço médico significativo.
Através de todas essas aparições e esforços, Rive deixou claro que não era definido pelo seu acidente ou pela cadeira de rodas. Ele era um artista, um orador e um ativista que usou cada oportunidade para levar uma mensagem de esperança e perseverança. Sua coragem em enfrentar a adversidade e sua disposição para continuar contribuindo para a arte e para a sociedade. Ele se tornou um verdadeiro símbolo. O que significa ser um herói? Número 8. Declínio, legado e a trágica perda de Dana. Enquanto Rive continuava lutando pela causa que havia abraçado com tanto fervor, sua saúde começou a se deteriorar. As complicações médicas se tornaram cada vez mais frequentes, e sua condição foi se agravando com o tempo. Apesar desses desafios, Rive se manteve ativo e comprometido com seu trabalho de defesa, sempre ao lado de sua esposa, Dana Morosini, que foi seu pilar inabalável durante toda essa difícil jornada. A relação entre Christopher e Dana foi um farol de amor e esperança em meio à tempestade. Dana esteve ao seu lado desde o momento do acidente, proporcionando não apenas os cuidados físicos que ele precisava, mas também o apoio emocional e espiritual que o ajudou a seguir em frente. Junto, enfrentaram cada desafio com uma força e uma graça que inspiraram todos ao seu redor. Infelizmente, em 2004, Rive sofreu um derrame. Parada cardíaca que o deixou em coma. O mundo ficou abalado com a notícia, e a esperança de recuperação desapareceu rapidamente. Christopher Rive faleceu no dia 10 de outubro daquele ano, aos 52 anos. A morte dele foi um golpe devastador para sua família, amigos e admiradores ao redor do mundo. O legado de Christopher Rive, no entanto, não terminou com sua morte. Seu trabalho continuaram inspirando milhões, e a fundação que leva seu nome continua sendo uma força importante na pesquisa sobre lesões na medula espinhal. Mas o destino tinha outro golpe devastador. Reservado. 2 anos depois da morte de Christopher, sua esposa, Dana, foi diagnosticada com câncer de pulmão, apesar de nunca ter fumado. Dana, que havia sido uma fonte inesgotável de força e apoio, faleceu em 2006, deixando uma profunda sensação de perda em quem a conheceu e a amou. A morte de Dana foi um golpe duplo para aqueles que viam esse casal como um exemplo de amor, coragem e resiliência, mesmo que uma tragédia tenha marcado a vida dos Rives. O amor que compartilharam e a coragem com que enfrentaram suas circunstâncias adversas deixaram uma marca indelével no mundo. O legado de Christopher e Dana Rive continua vivo através da fundação e do exemplo que deram ao mundo sobre como viver com dignidade, esperança e amor no meio das provas mais difíceis.